Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Bom dia, você empreendedor, empresário, família, comerciante, trabalhador, profissional de todas as áreas. Nesta manhã de sexta-feira, que alegria estarmos aqui juntos para rezarmos o texto do empreendedor, buscando em Deus fé, sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Acolhendo você nesta sexta-feira, que é o dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Sejam bem-vindos e invoquemos sobre nós a força do alto, a força do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E nesta série que nós estamos seguindo com o livro do Eclesiastes, hoje nós vamos meditar nessa citação bíblica sobre gestão de equipe e hierarquia. O que é que a palavra de Deus nos direciona? Eclesiastes capítulo 10, versículos do 5 ao 7. Eclesiastes 10, do 5 ao 7. Há um mal que vi debaixo do sol. Há a estutícia posta em grandes alturas. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé como servos sobre a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o que é que essa palavra está nos ensinando hoje? Essa citação bíblica, ela aborda a injustiça e a inversão de valores na sociedade e também dentro das empresas, dentro do empreendedorismo. Lembra quando a gente meditou da importância de termos sócios dentro dos nossos negócios, mas que os nossos sócios não poderiam ser pessoas que eu ia convidar para ser o sócio, fazer uma sociedade só porque é amigo. Não é só pela questão de amizade, né? A pessoa precisa ter princípios, valores, propósitos que sejam em comum com os nossos. Então, da mesma forma, a questão da hierarquia, equipe e hierarquia. Nessa citação aqui, no empreendedorismo, alerta sobre o erro na promoção organograma. A quem eu dou o cargo de liderança dentro da minha empresa? A quem eu dou o cargo de liderança no empreendedorismo? Colocar pessoas incompetentes em cargos de decisão, que é o que a passagem bíblica menciona de estutícia no alto, que quer dizer o quê? Pessoas tolas. Colocar cargos de decisão nas mãos de pessoas tolas destrói a empresa. Então, muito cuidado na eleição, na seleção das pessoas que você vai colocar à frente para tomar decisões importantes no seu empreendimento, na sua empresa. O líder deve garantir que tem visão de príncipe. Lidere. E quem tem mentalidade de servo, execute. Então, muitas vezes os papéis se invertem. Né? Quem tem mentalidade de servo está assumindo cargos de liderança e quem tem o espírito, a visão de líder está no cargo de servo, mantendo em ordem a produtividade. Então, é preciso colocar cada pessoa em seu determinado lugar de acordo com as suas competências. Então, se no seu empreendimento, na sua empresa, você seleciona, você analisa, você avalia as pessoas, aquelas que você vê que tem unidade, propósito, princípio, você vai apresentando os cargos de liderança, as pessoas que verdadeiramente lideram. Então, não é por amizade que a gente vai confiando. Por quê? Porque vai levar o teu negócio à ruína. Colocar qualquer pessoa... Lembra o rei Davi?
O rei Davi, quando ele quis se livrar de Urias, que era o esposo de Betsabeia, ele, numa batalha, numa guerra, ele pediu para colocar Urias como pelotão de frente. Urias não era aquele que era líder para estar à frente. Então foi colocado ele de frente para que ele pudesse morrer. Então, muito cuidado com as pessoas que você vai selecionar, que você vai eleger, que você vai entregar cargos de confiança dentro dos teus negócios. Então, justamente para direcionar, preciso a sabedoria. Então, é importante se colocar na presença de Deus, apresentar nomes, apresentar as pessoas, avaliar pelo o comportamento delas, o empenho delas, tanto a dedicação no seu trabalho, como a dedicação do investimento em si mesmo, né? Pessoas que buscam o conhecimento, que buscam a sabedoria, que buscam o estudo, que investem porque querem ser melhor naquilo que elas fazem. Então, possamos pegar a nossa arma de batalha, porque batalhas espirituais nós vencemos com as armas espirituais também. Tracemos sobre nós o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave-Marias em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em honra a Deus Pai, o nosso Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra a Jesus, o nosso Salvador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em honra ao Espírito Santo, nosso defensor e consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No primeiro mistério, nós vamos pedir a Nossa Senhora que interceda junto a Jesus por todas as virtudes necessárias para que possamos empreender com Jesus no centro dos nossos negócios. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No segundo mistério, convido você a rezar pela vida dos seus clientes. Apresenta diante de Deus, pode ter certeza. Os clientes é Deus que envia. Então apresenta, reza por eles, os clientes novos, clientes antigos, aquele cliente que está sempre junto, cada produto que você lança, ele está ali adquirindo, aquele que divulga o teu serviço, divulga o teu produto, divulga o teu trabalho. Reza também pelos teus fornecedores, reza pelos colaboradores, funcionários, líderes, gestores, sócios, que o Senhor visite a cada um deles, derramando todas as bênçãos necessárias para o dia de hoje. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. No terceiro mistério, vamos rezar pedindo a Deus a graça para vencer as forças contrárias que nos impedem de fazer a vontade de Deus todos os dias. Só venceremos se de fato fizermos todos os dias. É todos os dias ir à fonte e todos os dias transbordar. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio.
faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quarto mistério, reza neste momento pedindo a misericórdia, a bênção e a proteção de Deus pela sua vida financeira. A sua vida financeira pessoal, lembrando que é separado da vida financeira da sua empresa, do seu empreendimento. Uma coisa é CPF, pessoa física, outra coisa é o CNPJ, pessoa jurídica. Que Deus conceda a graça de mantermos a ordem, organizado para que a prosperidade possa fluir. Apresenta a tua vida financeira, a vida financeira do seu negócio. Clame a sabedoria e a graça para planejar o futuro do seu negócio com metas claras e bem definidas. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me alegria de viver e forças para vencer. No quinto mistério, é o mistério da gratidão. Agradeça ao Senhor pela providência e as bênçãos derramadas em seu negócio. Senhor Jesus, ensinai-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que os nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que os nossos trabalhos são vossos. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel. Jesus, tu és o dono deste negócio. Faz de mim um administrador fiel.
Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vou vencer todos os obstáculos da minha vida, porque Deus é força e poder. Dai-me a alegria de viver e forças para vencer. Oração do empreendedor. Para um pouquinho o que você está fazendo, se coloca na presença de Deus, exclusivamente para apresentar a tua empresa. Coloca diante do Senhor o nome da tua empresa, as dificuldades que você tem enfrentado nela, as pessoas mais difíceis de convivência. Apresenta diante do Senhor o teu empreendimento, apresenta a tua loja, apresenta o teu ramo de atividade, a tua profissão. Coloca tudo e rezemos com muita fé, confiança e esperança naquele que tudo pode realizar e transformar. Senhor Jesus, pelo poder do teu preciosíssimo sangue e pela poderosa intercessão da Virgem Maria, tira da nossa vida, da nossa casa, da nossa missão, da nossa vocação, da nossa profissão. Tira do nosso trabalho, do nosso negócio, do nosso empreendimento, da nossa empresa, tudo aquilo que é treva e que desconhecemos. Ilumina nossa mente com sabedoria e equilíbrio. Dai-nos a visão para que possamos ir além, com passos firmes e confiantes em Ti. E que a Tua luz, Senhor, possa iluminar todo esse ambiente, cada pessoa que entra e cada pessoa que sai. Liberta-nos de todos os males do comodismo, da preguiça e da soberba, para que, iluminados por Tua luz, possamos alcançar uma vida próspera e feliz, debaixo da Tua proteção, para a maior honra e glória do Teu santo nome. Amém. Deus seja sempre louvado e o demônio acorrentado. Quero agradecer a você que reza conosco o texto do empreendedor de segunda a sábado às 6h30 da manhã, aqui no meu Facebook, Rosilene Araújo, missionária da comunidade Missão Resgate. Faço o convite para que você possa deixar seu like, deixe os teus comentários e compartilha o texto do empreendedor para que outras pessoas também vivenciem essa graça de buscar em Deus a fé, a sabedoria e as virtudes para prosperar nos negócios. Que Deus derrame sobre nós a sua luz, a sua força, a sua graça, o seu amor, a sua bênção poderosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, cheio de conquistas e de vitórias. Hoje é sexta-feira. Que Deus abençoe o teu dia e o teu trabalho e vamos avançar, porque avançar é decisão. Quem é combatente não desiste nunca, vai sempre para a batalha na certeza da vitória. Tchau, povo de Deus!